Olá, boa tarde, queridos alunos. Espero que todos estejam bem, que Jesus esteja conosco e que os mentores deste trabalho estejam a nos assistir. Retomando os estudos do livro Nosso Lar, através dos capítulos 33 e 34, eu apresento a vocês a síntese dos ensinamentos de hoje que poderemos estar retirando para nossa reflexão. Já no capítulo 34, podemos ver com muita clareza como se processa o resgate dos irmãos que se encontravam no umbral e a forma de atuação dos nossos irmãos samaritanos nesse trabalho específico. Já no capítulo 34, vamos também poder observar a retrospectiva da vida de uma pessoa que viveu agindo no mal e o sofrimento que ela veio a sentir. Logicamente que ela nem sequer imaginava que a aplicação da lei de ação e reação seria equânime, ou seja, de acordo com os seus atos e suas ações. É sempre assim, não é, queridos? Vamos então entender o que se passa no capítulo 33, que é intitulado Curiosas Observações. Bem, André se dirige ao grande portão das câmeras, pois que os samaritanos que estavam vindo de uma expedição lá do umbral, eles estavam prestes a chegar. E era muito importante observar a volta, o retorno deles, para que pudesse ser tomada as devidas providências. Afinal de contas, eram trazidos vários irmãos enfermos. E enquanto isso, André, no caminho do grande portão, caminhava absorto, inebriado com tanta beleza que via no caminho, e aí ele começa a refletir desde seu primeiro encontro com o Clarencio aqui em Nosso Lar, quantos aprendizados, e ele pensa também no que teria acontecido com Zélia e os filhinhos, conjectura também que todos à sua volta o ajudavam muito nas mais variadas questões, porque... E também, por que eles omitiam qualquer notícia do antigo lar? Que até mesmo sua mãe, quando veio visitar, esquivou-se de prestar informações assim de uma forma direta sobre sua família. Ocorre que toda vez que ele se voltava para dentro de si mesmo, ele esbarrava na saudade viva da família. André não consegue entender por que ainda não obtivera a permissão de poder visitá-los. Ele sentia em seu coração que amara sua companheira e também sentia que cuidara bem dos seus filhos. Porém, agora que ele estava desencarnado, se encontrava num processo de aprendizado onde a visão que ele tinha das coisas era bem diferente, muito mais clara, e aí ele reconhece com certo pesar no coração que a sua atitude de esposo, de pai, não foi suficiente para a criação de nada sólido no âmbito do espírito dos seus entes queridos. E essas constatações o torturavam intimamente. Bem, terminada a caminhada que ele fazia até o grande portão, como nós havíamos dito, André subitamente vê dois vultos enormes. Ele fica apavorado, pois que pareciam dois homens-arrões enormes e semiluminosos. André tinha certeza, eram dois fantasmas. E o que ele faz? Foge, desesperado para dentro em busca de Narcisa. Contando o que aconteceu, ela até sorri e diz que um dia, alguns anos atrás, ela também havia se assustado com esse tipo de personagens. André, esses são alguns de nossos irmãos lá da Terra. E pela luminiscência que você diz, são poderosos espíritos que vêm geralmente em grandes missões. E como são nobres iniciados da sabedoria, deixam lá os seus corpos e vão a outros planos para estudar. Os encarnados que conseguem chegar a este local aqui são realmente criaturas muito espiritualizadas. É bem assim, André, é bom a gente observar. Nesse interim, Narcisa indica um ponto escuro lá no horizonte e exclama: lá vem eles, André, eles estão chegando,
vinha em direção ao grande portão uma caravana. E também ouvia-se o latido dos cães que acompanhavam esse veículo. Aí André fica surpreso sobre os cães. Eles são auxiliares das regiões obscuras do umbral. Naquelas regiões existem verdadeiros monstros que nem dá para descrever. E os cães nessa hora são muito úteis e ajudam os samaritanos no resgate. Aportam então 6 grandes carros, trazendo os irmãos sofredores para o devido tratamento de diversas ordens. Observa-se também um bando de aves de corpos grandes e que sobrevoavam a curta distância dos carros. Aí Narciso explica que essas aves são chamadas de ibis viajores. Eles são auxiliares dos samaritanos, porque esses pássaros devoram as formas mentais de odiosas e perversas que os irmãos resgatados ainda trazem consigo. E lutavam, se fosse preciso, com as trevas umbralinas para defendê-los. São resgatados do umbral desta forma. E devem ser nestes campos estranhos, por conta da densidade, os núcleos espirituais superiores preferem os aparelhos de transição, que são os carros, com a colaboração dos animais e das aves. E como André deseja saber mais, sempre mais, Narciso informa que ele poderá, sim, colher mais informações, é só que lá no Ministério do Esclarecimento, onde ficam os parques de estudo e de experimentação. E assim, finalizamos o capítulo 33 e já vamos para o capítulo 34, que intitula-se Os Recém-Chegados no Umbral. Bem, as matilhas dos cães param bem ao lado de Narcisa, que se une aos samaritanos, seguindo os enormes corredores que dá ingresso às câmaras de retificação. Notava-se que alguns enfermos que os acompanhavam eram calmos, até humildes. Outros, porém, reclamavam em vozes altas, mostrando assim grave desequilíbrio. E André, que havia ficado no carro, nota que havia ficado no carro, por último, uma senhora que quando ouviu exclama: "Oh, tenha piedade de mim e me ajude, pelo amor de Deus." Tratava-se de uma senhora de escravos. Ela desencarnou em 1888. E André, novato que era, despreparado psicologicamente, lembra-se que quando estava na Terra, nunca fora atencioso com o relato de seus pacientes. Aí então ele resolve dar atenção a essa senhora, contrariando com essa atitude os avisos da mãe de Lísias, onde ela dizia que não se envolvesse emocionalmente com os enfermos. E aquela mulher dizia-se muito caridosa, que rezava muito e que não estava entendendo por que estava sendo importunada dessa forma. Satanás a estava perturbando e que ela estava cercada de seres monstruosos. Ela pedia ajuda dos arcanjos celestes, toda hora, todo instante, mas não aparecia ninguém para ajudá-la. Dizia a André que ela estava sentindo que os espíritos diabólicos a estavam mantendo presa. Ela dizia que na Terra havia sido uma boa religiosa e que, muito embora algumas vezes precisou sim aplicar disciplinas aos seus escravos e que quase sempre algum negro morria no tronco, mas isso era só para servir de exemplo para os outros, e que de outras vezes ela vendia as mães, separando-as dos filhos, dizendo que isso era normal. E essa senhora ainda relata que a sua consciência às vezes chegava a doer um pouquinho, porém era só ela se confessar todos os meses, quando o tal do padre Amâncio vinha à sua fazenda e pronto, tudo ficava bem. Tá parecendo coisa de novela, né, pessoal? Novela de época, não é? Eu assisti algo parecido. Ocorre que essa narrativa é real, não é novela, infelizmente. E essa senhora dizia que ingeria a hóstia sagrada que o padre Amâncio lhe dava e ficava dessa forma livre dos pecados e em dia com Deus. André fica escandalizado com seus relatos, muito triste,
e resolve então doutrinar aquela mulher. Quanto aos seus erros, ela fica super irritada com ele e diz: ora, ora, todos sabem que escravo é escravo. E ela ainda contava que Padre Amâncio havia ensinado a ela que os africanos eram os piores seres do mundo e que nasceram só para servir, que eram perversos e filhos de Satã. E que ela se dizia chocada com a determinação da princesa Isabel em libertar os escravos. Ela dizia que esses demônios a estavam espreitando agora que estava desencarnada. Eram africanos também, esses daí. André quis fornecer ideias de fraternidade, de amor, porém Narciso interrompe dizendo: devemos atender a todos os irmãos perturbados, mas sem nos envolvermos em suas loucuras, para não nos tornarmos loucos iguais. E Narcisa leva então essa senhora para ser devidamente tratada e diz a ela: senhora, não se deve comentar o mal. E assim, cada ser resgatado, por fim, acabará por receber a possibilidade de se recuperar no tempo certo de cada um, conforme Deus e fosse permitido. Por ora nós vamos nos lembrando que está nas nossas mãos abreviarmos possíveis sofrimentos. Os nossos sofrimentos que podem vir após túmulo, porque uma verdade é certa, nós iremos um dia menos dia embora desta terra. E por certo haveremos de enfrentar a nós mesmos, para a nossa autoavaliação, pela nossa própria consciência. Não é assim? Bem, que Jesus nos oriente, porque é preciso sentir a presença dos amigos espirituais, sentir Deus dentro de nós, para realizarmos o nosso melhor em prol de nós mesmos. Por hora vamos finalizando e eu vou deixando aqui o meu muito obrigado pela atenção de todos vocês, esperando sinceramente ter sido clara ao entendimento de vocês todos. Deixarei na sequência as perguntas que deverão ser respondidas nos seus cadernos. Na semana que entra, eu estarei enviando as respostas para a devida averiguação de vocês. Então, até breve. Paz e luz ao coração de todos. Até lá. Namastê.